Olá pessoal, eu me chamo Adailton José Aroucho, sou aluno do curso de Letras Língua Inglesa, campus Tucuruí, UFPA. Hoje iremos estudar um tema de suma importância no que se refere à educação, especialmente voltado para a sala de aula. Gerenciamento, também denominado de gestão, direção ou monitoramento em sala de aula, são metodologias, habilidades e técnicas organizacionais desenvolvidas pelo campo pedagógico de uma determinada instituição e trabalhadas pelo corpo docente para o melhor desempenho dos discentes. E dentro deste tema, iremos abordar outros tópicos, como é desenvolvido esse gerenciamento em sala de aula, como este gerenciamento pode auxiliar no ensino-aprendizagem. Vamos abordar também métodos de gerenciamento em sala de aula, interação em sala de aula, as maneiras como são ordenadas a mobília de sala de aula, como assentos, carteiras, ou seja, enfim, o quadro. Como vocês podem perceber na ilustração, podemos notar um tipo de gerenciamento em sala de aula ocorrido em determinada turma, determinada escola, onde o professor vai estar organizando a turma em grupos, trios, duplas, enfim, ou até mesmo individualmente ao aluno desempenhar alguma determinada atividade. Então vemos que o professor pode trabalhar de várias maneiras com uma turma. Então, como já aprendemos anteriormente, não existe um modelo padrão de sala de aula, mas existem vários tipos de trabalhos que podem ser desenvolvidos pelo professor com seus alunos, alguma atividade específica voltada para aquele trabalho, para que eles venham assim desempenhar um bom desempenho nas atividades propostas. Iremos abordar agora a questão como o gerenciamento em sala de aula pode ser desenvolvido e qual a sua função no ensino-aprendizagem. Então, desde o primeiro dia de aula, o professor já deve estar a par de como gerenciar, monitorar essa sala de aula. Por exemplo, podemos citar que ele já pode estar criando regras e deveres para a sua turma. Essas regras e deveres devem estar claras entre ele e seus alunos. Como, por exemplo, chegar no horário, por exemplo, ele está dando a aula e algum aluno chega para não atrapalhar durante o período de aula. Então deve estar bem claro com respeito ao horário, ao uso de equipamentos eletrônicos no celular, que às vezes talvez pode tirar a atenção da aula. Então o professor pode estar orientando o aluno a desligar ou até mesmo deixar no silencioso, para que não possa interromper assim os demais colegas. E ficar a par não só deveres do aluno, mas também do professor. Como podemos citar também o respeito, que deve ser mútuo, partindo na interação entre professor e aluno. Então são várias características que devem estar bem claras com respeito a esse gerenciamento que o professor vai adotar na sua sala de aula. Agora iremos falar sobre metodologias utilizadas como gerenciamento em sala de aula. Então, o professor tem N meios de trabalhar com seus alunos em sala de aula. Podemos comparar hoje a sala de aula com sala de aulas antigas, que eram compostas simplesmente por um professor, um quadro, e carteiras e alunos. E hoje podemos notar que há uma grande variedade de tecnologias, novas tecnologias que são utilizadas como métodos para se dar uma aula com mais eficácia. Como exemplo, podemos mencionar quadro digital, podemos mencionar também o data show, videoaulas, podemos citar também notebooks e até mesmo celular, outros meios eletrônicos que o professor deve estar orientando
aos seus alunos a usarem de modo adequado, de modo a levá-los à explicação e ao entendimento de determinada aula. Agora iremos falar sobre interação em sala de aula dentro do processo de gerenciamento. É imprescindível a interação que deve haver entre professores e alunos na sala de aula. A interação constitui um dos principais elementos do processo de ensino-aprendizagem, sendo que a sua compreensão não apenas facilita esse processo, como também influi na sua qualidade. Como exemplo, podemos perceber que onde o professor é rude com alguns alunos, ou com toda a turma, não vai haver um bom resultado com respeito ao conteúdo, às atividades que ele propôs, ou aos objetivos que ele propôs para determinada turma. Mas vemos que há uma grande interação, um grande desempenho a objetivos concretos e positivos quando o professor age de uma forma mais íntima com o aluno, onde há confiança recíproca entre as duas partes e, enfim, os alunos vão aprender a confiar mais no professor, o professor vai passar a ter mais autoridade, confiança em si também. Isso vai fazer com que as aulas fluam melhor, fluam de uma maneira mais eficaz e que facilite no processo de ensino-aprendizagem. Na ilustração podemos exemplificar muito bem isso, a interação do professor com os alunos. Vemos uma professora interagindo com seus alunos, quando ela elaborou algumas atividades, algumas tarefas a serem desempenhadas pela turma, e está auxiliando seus alunos a como trabalhar essas atividades. Vemos que o professor que interage com seus alunos é aquele que vai passar confiança aos seus alunos, e os alunos vão herdar essa confiança e vão poder desempenhar muito melhor suas atividades. Como deve ser a organização, a ordem da mobília no processo de gerenciamento em sala de aula? Então, os principais equipamentos, a principal mobília que compõe uma sala de aula são o quadro, a mesa e as carteiras, compostas pelos alunos. Então, ela precisa estar fundamentada, formada numa organização modelo de sala, onde tudo vai ser igual todo dia. Então não. Então um professor que é gerenciador, que é monitor, ele vai estar sempre organizando a sua sala de aula de uma maneira diferente, de uma maneira criativa e inovadora, para que possa assim contribuir para o melhor desempenho no aprendizado dos alunos. Vemos que, como uma aula também não pode seguir um modelo padrão, então assim como a aula, então as carteiras devem ser trocadas de lugar na medida que o professor desempenha alguma atividade, seja em grupo, seja em dupla, em trio, então ele pode estar mudando de posição a cada mobília da sala de aula, tanto mesa quanto carteiras. O mesmo não pode acontecer com o quadro, mas o quadro ele pode também ter suas funções de maneiras diferentes. Depende do objetivo de cada professor. Para finalizarmos nossa explicação sobre gerenciamento em sala de aula, iremos falar também sobre gestos e expressões, que são movimentos usados tanto por professores quanto por alunos. Esses gestos, a finalidade deles, os gestos das expressões, são também simplificar alguma informação, ou exemplificar, explicar melhor determinado assunto de uma maneira mais simples e mais contraída. Então, somente o professor que vai estar funcionando como líder da turma, como diretor da sala de aula, ele durante as suas aulas vai estar fazendo todos esses gestos, essas comunicações, seja através de braço, mão, enfim, não só através da boca que podemos dar uma aula, através de uma
linguagem também expressiva. Então o professor ele deve aprender uma maneira de gesticular melhor com seus alunos através desses atos. Concluindo esse trabalho, pude perceber que o gerenciamento em sala de aula ele é feito da interação de professor com alunos e vice-versa. Enfim, o gerenciamento ele vai envolver vários fatores, como já foi mencionado, e que possamos a cada dia estar aprendendo novas técnicas, novas metodologias, novas maneiras de estar trabalhando com o aluno em sala de aula, e que venhamos assim facilitar no processo de ensino-aprendizagem de todos. Agradeço a atenção de todos. Obrigado.